Olá, crianças! Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso assunto que nós estamos trabalhando hoje. E nós estamos trabalhando sobre os números racionais, né? Números que vocês achavam logo quando nós começamos que vocês não conheciam. Mas depois que a gente começou a falar, eu tenho certeza que foi lembrando, né? Tudo aquilo que vocês já tinham estudado. E aí nós vamos dar continuidade falando um pouco, te trazendo a memória sobre os números naturais, porque tem tudo a ver os números naturais com os números racionais, né? E acompanha comigo aí na tela. Você sabe fazer a leitura de números naturais e ela pode ser facilitada se compreendermos a organização das ordens e classes. Observe o quadro Ordens e Classes. Agora vem aqui comigo. Observe aqui. Olha só. Trouxe aqui para vocês esse mesmo quadro, né, de valor e lugar, de ordens e classes. E aqui você vai poder observar que lembra que tem as nossas unidades, né? A primeira classe com as das unidades simples, a segunda classe das unidades de milhares e a terceira classe das unidades de milhões, né? E assim sucessivamente. Essas classes terminaram, professora? Não. Por quê? Porque os números, eles são infinitos, né? Os números a partir do 0, do 1, do 2, do 3, do 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nós formamos infinidades do número que a sua mente possa imaginar a construir. E aí, para organizar, vocês lembram dessa aula? Nós já tivemos essa aula. Foi feito a ordem, né? As ordens que estão aqui e as classes, né? Tem a primeira ordem, a segunda. Já trouxe numa aula anterior, estava mostrando primeira, segunda, terceira, quarta ordem, dizendo os números das ordens, né? Então, nós temos aqui, cada quadradinho desse vai representar uma ordem. E ele também é infinito. Sabemos que cada classe é dividido por unidade, dezenas e centenas, né? Vai se repetir no decorrer das suas classes. E por isso nos ajuda a facilitar a leitura. Se nós formos ler esse primeiro número que nós temos aqui, só está nas classes das unidades simples, nós vamos ver que temos 583, né? 583. Se nós formos ler esse outro número, nós vamos ver que nós temos aqui, o 4 está na unidade, mas na unidade de milhares, e nós vamos ver que nós vamos ler assim, 4.127. Certinho? Já que esse outro número, nós vamos ter aqui o 1 nas dezenas, mas nas dezenas de milhares. Então, nós vamos ler aqui 16.735. Essas são as nossas formas, eu trouxe para que você pudesse lembrar de como nós vamos ler os algarismos, os números, né, que nós formamos nas suas ordens, nas suas classes. Isso nos ajuda. Então, é bom que você esteja revendo essas aulas, né, para que você possa estar aprimorando o seu conhecimento, né? Aí, voltando aqui no slide, como nós lemos? Por exemplo, o número 500, esse número que está aqui, eu já ia ler para você, olha só. Leia aí, que número aparece aí na telinha? Já sabe qual é? Vamos lá? 583. Vamos ler junto comigo? 583, muito bem. Vamos ver a letra B? Temos esse outro número. Quero que você observe, lembrando das ordens e classes. Vamos ver como nós lemos também? 16.725. Agora, quero que você leia junto comigo. Vamos lá? Juntos? 16.725. Temos um outro número. Esses números, nós chamamos eles de números inteiros, né? Porque eles não foram divididos em partes fracionadas. Então, como que nós lemos esse outro número? É o número maior. Ele tem mais ordens, né? Vamos ver como é que a gente lê? Vamos ler juntos? Quero que vocês leiam junto comigo. Estou com saudade de ouvir a voz de vocês. Vamos lá falar junto com a professora. 309.864. Ah, eu consegui até ouvir a sua voz daqui. Que legal!
Então, essa forma de lermos os números naturais, né? Nós chamamos esses números inteiros de números naturais. E também uma outra nomenclatura que nós chamamos, que eles são números inteiros. Inteiros por quê, professora? Lembra daquela folhinha de papel da aula anterior? Porque ela não tinha sido dividido, ele estava inteiro, né? Agora, nós sabemos que se nós dividirmos 1000, dividirmos por 10, nós vamos ter 100. Se nós dividirmos 100 por 10, nós vamos ter 10. Se nós dividirmos por 10, nós vamos ter 1. E até então, nós temos números inteiros, né? Nenhum desses números aí estão fracionados, estão quebradinhos, como a gente chama lá na sala de aula, né? Ah, eles ficaram quebradinhos, professoras. Não, eles estão inteiros, né? Agora, se nós continuarmos efetuando essa divisão por 10, quais números vamos obter? Para estabelecer a relação, vamos fazer uso da calculadora, né? Eu tenho 1 e vou dividir por 10. Qual vai ser o meu resultado? Olha aí, 0,1. Olha aqui comigo. Então, vou ter aqui 0,1. Se eu pegar o 0,1 que eu encontrei na minha resposta e continuar fazendo a divisão, vamos ver quanto vai ficar? Né? Vamos olhar aí na telinha. 0,1, né? Nós vamos ter dividido por 10. Lembrando que nós estamos dividindo tudo por 10. Olha só como ficou. Agora nós temos 0,01. Nós vamos já saber como nós lemos isso aqui. Agora nós vamos aprender como lemos, né, os números decimais. E se eu continuar dividindo, professor, eu vou encontrar mais o quê? Agora eu tenho 0,01. Vou dividir por 10. Lembrando que nós estamos dividindo tudo por 10. Opa! Igual, olha só, 0,001. Observaram que nós temos aqui, depois da vírgula, 3 ordens de números? Depois que eu dividi o 0,1, eu tenho apenas um número após a vírgula. Peguei o número que deu e dividi de novo por 10, novamente. E agora eu fiquei com 2 números após a vírgula. E aqui eu continuei dividindo e depois, ó, foi só aumentando, né? Porque lembra que os nossos números, nosso sistema de numeração, ele é um número de numeração decimal. E aqui a gente foi dividindo por 10 e por 10, né? E vamos ver como foi que ficou? Olha só, a nossa respostinha mesma, né? Está aí. E agora, como nós lemos? Quando nós dividimos o 1 por 10, cada parte obtida chama-se décimo, né? Eu peguei aquele décimo, eu peguei 1 e dividi por 10. Então, eu tenho uma décima parte. 0,1 se chama décima parte, né? Eu tenho um décimo. Agora, se eu dividir 1 décimos, que a gente já sabe como nós lemos, eu estava falando 0,1, 0,2, 0,25, mas agora nós vamos aprender a nomenclatura matemática, né? Se eu pegar 1 décimo e dividir por 10, cada parte obtida vai se chamar centésimo, né? Então, ali eu já vou ter o centésimo. Quando eu tiver 0,01, eu vou ter 1 centésimo. E se eu pegar 1 centésimo e dividir por 10, eu vou chamar a parte que eu obtiver, eu vou chamar de milésimo. Então, essa partezinha aqui, ó, 0,001, eu vou chamar de milésimo. Então, agora nós aprendemos a nomenclatura. E para que você compreenda melhor, eu trouxe um quadro aqui, né? Para que você observe. Veja aí na telinha, e eu vou estar colocando ele aqui para a gente estar fazendo uma comparação do outro quadro das ordens e classes. Certinho? Todos esses aqui estão nessa coluna da parte
inteiro, né? Toda essa parte aqui, ó, parte inteira. Então, aqui nós vamos ter as unidades, dezenas e centenas das unidades simples. Aqui nós já vamos entrar nas de milhares, né? Nas unidades de milhares. E essa outra parte, professora, é a parte que nós chamamos de parte decimal. E isso é a nossa parte decimal. E como nós vimos na nomenclatura que nós dividimos 1 inteiro por 10, nós chamamos de décimo. Então, essa parte aqui, ela é 10 vezes maior do que os centésimos. É porque ela foi o meu inteiro foi dividido apenas por 10 partes. Quanto mais ele vem para cá, mais vai diminuindo o tamanho dele, porque vai sendo dividido em mais partes. Aqui eu vou ter os centésimos. Então, o centésimo vai ser 10 vezes menor do que os décimos e 100 vezes menor do que a unidade, porque ele foi dividido em 100 partes, né? Se eu dividir um décimo, dividir para 10, vai dar os centésimos. E os milésimos, professora? O milésimo é 10 vezes menor do que os centésimos, 100 vezes menor do que um décimo e 1000 vezes menor do que uma unidade, do que um inteiro, né? A unidade nós chamamos, a unidade, dezena e centena, a partir daqui nós chamamos de números inteiros. E quando vem para cá, décimos, centésimos e milésimos. Então, se eu tiver esse número aqui, eu vou chamar de 6 décimos. Já esse outro 6, ele está no centésimo. Então, já vou dizer aqui que ele está 6 centésimos, né? Se eu tivesse um outro 6 aqui no milésimo, eu já iria chamar de 6 milésimos, né? Certinho? Então, nós vamos ver como nós lemos esses números que nós temos aqui. Vamos ver se a gente consegue ler? Ah, uma observação. Observe que os números inteiros, para dividir para os números decimais, nós temos uma vírgula. Olha aí na telinha comigo. Nós temos a vírgula, tá vendo destacada aí de vermelhinho? Nós temos a vírgula. Então, como pode ser feita a leitura desse número que aparece aí na tela? Muito bem, nós vamos ter 12 inteiros e 6 décimos. Que legal! E se nós, né, continuarmos a fazer a leitura dos números que foram registrados na tabela? Qual vai ser esse outro número que aparece aí? Vamos ver como é que nós vamos ler? 14 inteiros e 46 centésimo, porque ele termina nos centésimos. Um outro número, o número 20, esse número que aparece aí, que eu já ia ler no número antes de vocês. Vamos ver como é que a gente vai ler esse número? 23 inteiros, 128 centésimo, porque o 8, ele finaliza aqui, ó, nos milésimos. E se nós formos ler esse outro número que está aqui abaixo, né? Nós vamos ler 517 inteiros, porque ele está na parte inteira. E vamos ler, mas tem 0, professora, mas nós temos o milésimo. Então, nós temos 0 décimo, 0 centésimos e 4 milésimo, né? E aqui, zeradinho. Então, nós vamos ler 517 inteiro e 4 milésimo. E nós vamos finalizar por aqui. Tenho certeza que você aprendeu direitinho o nosso conteúdo. E esse conteúdo nós vamos dar continuidade em uma outra aula no novo dia. Tudo bem? Te aguardo para assistir às próximas aulas. Fica com Deus!